livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler lá no verso 14, que vai tratar sobre a igreja de Laodiceia, tá? Igreja de Laodiceia. Acharam aí? Apocalipse, quem aí na Bíblia? Vocês? Vamos lá. Vamos ficar de pé em reverência à presença de Deus aqui neste lugar. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberana da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Deus querido, Deus santo, quero bendizer o teu nome pela graça dessa noite, pelo teu povo que aqui está, pelos visitantes, por todo aquele que o Senhor chamou, com o propósito, meu Senhor Deus, de aqui neste lugar ouvirem a tua voz na forma da tua palavra. Conto contigo, Espírito Santo de Deus, o agente transformador, e que há de agir na nossa mente, para que venhamos receber a palavra pela qual há de ser ministrada, e eu creio que com certeza há de produzir os resultados pela qual ela há de ser enviada. E nesta noite, o Espírito Santo também trabalhando no coração, para que haja uma percepção completa, verdadeira e fiel de tudo aquilo que o Senhor falar para nós essa noite. Por isso nós bendizemos a Ti. Mas, Senhor e Deus, neste lugar, e aprove a Ti, meu Deus, ministrarmos conforme seja a Tua vontade. Nós oramos a Ti e rendemos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Amados, no livro de Apocalipse, acima de tudo, além da questão da escatologia, ou seja, acerca das coisas que hão de acontecer. O livro de Apocalipse, amados, ele aconteceu de uma forma bem interessante, né? O apóstolo João, um dos últimos apóstolos, tá certo? Ele havia sido preso, com certeza um padre de insurreição, por estar pregando o evangelho da salvação. Foi preso, tá? E aí, amados, ele foi condenado a viver o resto da sua vida nessa ilha, uma ilha chamada Ilha de Patmos, tá? Eu quero dizer para você, amados, que você precisa aprender isso. Não tem ninguém na face dessa terra que possa impedir o agir de Deus na tua vida. A partir do momento que você tem convicção de que pregar o evangelho da salvação é um chamado de Deus na tua vida, não tem ninguém que possa impedir. Satanás pode se levantar de todas as formas, porque a palavra de Deus nos garante que, agindo Deus, quem impedirá? Quando eles pensavam que João era o último dos apóstolos, então já morreram todos, e aí agora só tem esse, nós vamos eliminar esse também. Ah não, vamos fazer o seguinte, nós vamos isolar ele, colocar ele em um lugar isolado, tá certo, em uma ilha, e lá ele não vai pregar mais para ninguém. Amados, o ser humano, ele não tem condição de sondar a mente de Deus. O ser humano, amados, ele não tem condição de medir ali o propósito e o agir de Deus. Nós não podemos jamais fazer isso. O que nós podemos fazer, mas devemos, sabe o que é? Obedecer. Só obedecer. Eles pensavam que com isso, eles tinham ali aniquilado o Evangelho, conseguindo enclausurar o Evangelho, conseguindo isolar o Evangelho. Mas olha o resultado. Até hoje, amados, o livro de
Apocalipse está sendo pregado para todas as nações, a milhares e milhares de anos. Não tem ninguém que consiga aprender a palavra de Deus. Não tem ninguém que consiga enjaular a palavra de Deus. Não tem ninguém que consiga acorrentar a palavra de Deus, amados. Porque a palavra, como já diz, é de Deus. Amém? Então, e aí, amados, nesse meio tempo, João teve aí uma experiência sobrenatural. E nessa experiência sobrenatural, João foi levado, amado, a conhecer coisas insondáveis, talvez insondáveis para o homem. Mas hoje nós temos a condição, através de pastores, teólogos, de estudarmos o livro de Apocalipse. Mas eu quero que você entenda, amados, que ele é muito mais além do que apenas um livro escatológico, teológico, mas acima de tudo é algo espiritual, que para que se possa entender, e principalmente viver o livro de Apocalipse, nós precisamos do Espírito de Deus, que é que vai dar essa condição para nós, de entendermos algo tão espiritual como é o livro de Apocalipse. Amém? Nós vemos aqui, amados, que o livro de Apocalipse ele foi especificamente escrito e principalmente, você pode ver, para as igrejas. Tá? Foi para as igrejas. E você vê, amados, que aqui Jesus, ele aqui veio e tratou justamente as certas igrejas que havia. Tá? E ao entendermos, amados, que infelizmente aquilo que Jesus comentou das igrejas foram poucas que receberam a aprovação de Jesus. Tá? Temos aqui um estudo que vai nos orientar essa noite, tá? Naquilo que Deus quer falar. De todas as cartas à igreja da Ásia, amados, esta é a mais severa. A mais severa por quê? Vamos já ver isso. Tá? Porque Jesus, amados, ele não fez nenhum elogio à igreja de Laodiceia. As outras igrejas teve elogio, teve uma que teve muito elogio, teve outra igreja que teve elogio, mas Jesus disse, ou seja, teve também uma chamada de correção para aquela igreja, mas já para a igreja de Laodiceia, mas não teve elogio da parte de Jesus, pelo contrário, nós vamos ver isso. E a única coisa boa na igreja de Laodiceia, mas era a opinião da igreja sobre si mesma, e ainda assim completamente falsa, tá certo? A cidade de Laodiceia, mas ela foi fundada em 250 anos antes de Cristo, tá certo? Pelo general governador Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização. Ela ficava no meio de grandes rotas comerciais e era uma cidade rica, tá certo? Era uma cidade bastante, havia muito comércio, muito promissora, muito trabalho. Né? A igreja, essa igreja, mas ela tinha uma peculiaridade. Essa igreja era a cara da cidade. Igreja cara da cidade. Como é que é isso? Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado com a cidade. Primeiro ponto que eu quero tratar com você, seguindo aqui a orientação do Espírito Santo, a igreja, ela tem um trabalho a ser feito. A igreja, ela precisa mudar o ambiente aonde ela está, ou aonde ela foi plantada. A igreja precisa fazer a diferença. A igreja não pode andar de comum acordo com aquilo que está acontecendo na cidade, com aquilo que está acontecendo, ou com o rumo que as pessoas estão indo, que é totalmente contrário à vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar, o apóstolo Paulo diz, não nos conformeis com as coisas deste século, deste mundo. Uma igreja conformada é uma igreja que está fora do propósito de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. É uma igreja que, em vez de fazer a diferença, ela se acomodou. É uma igreja que, em vez de fazer a diferença, amados, ela aceitou a proposta do mundo e entrou na igreja e permaneceu na igreja. Então, esses dias, eu estava conversando com minha esposa. A gente comentou a palavra de Deus, até porque nós vivemos o Evangelho 24 horas por dia. Nós vivemos a obra de Deus, nós vivemos a palavra de Deus, nós vivemos a ação de Deus 24 horas por dia, eu e minha esposa, porque nós fizemos essa decisão. Eu fiz a minha escolha e ela fez a escolha dela. Não foi eu que fiz por ela. Ela vimos para cá, para a cidade de Paraguai, Deus falou comigo. Mas eu não sei que eu vai falar com minha esposa. Porque ela vai para lá, não é porque eu vou, por minha vontade, ou submissão a mim, mas ela vai primeiramente por vontade do Senhor,
curso de missão ativa. Ela fez a escolha dela, eu fiz a minha também. E hoje nós estamos vivendo isso. E aí um dos fatos que a gente estava comendo, eu estava comentando com ela, nós temos que ter muito cuidado, porque hoje nós vivemos, amados, um secularismo em que a moda, ou seja, aquilo que está sendo estabelecido por algumas pessoas, elas passam a entrar nos lares, a viver 24 horas na vida das pessoas e até atormentar a vida das pessoas. Por quê? Porque você precisa ser transformado, você precisa adquirir isso, você precisa colocar isso no seu corpo, você precisa fazer isso na sua casa, você precisa fazer isso com seus filhos, e aí vai, nós estamos sendo atormentados. Vocês lembram da parábola da semente que foi lançada nos terrenos? Aquela semente que foi lançada em meio às pedras, logo cresceu, os espinhos sufocou, é exatamente a questão do mundo. Vem sufoco, você acaba abrindo mão da decisão que você tomou por viver agora de acordo com a vontade de Deus, que é seguir os passos de Jesus. Então a igreja ela não pode, amar de forma alguma, se acostumar. Nós precisamos fazer a diferença. Mas eu quero dizer para você também que infelizmente nós cometemos um erro muito grande. Nós cometemos um erro, amados, que não poderíamos estar cometendo um erro. Que a gente pensa que a gente vai transformar essa sociedade ou esse mundo através de crítica. Porque, amados, é muito mais fácil criticar do que sair da nossa zona de conforto para fazer a diferença. A crítica não é apontar, é questionar, é ficar questionando o comportamento de uma pessoa, sabendo que aquela pessoa é um ignorante comigo, ele ignora ali as coisas de Deus, não tem entendimento, não tem uma ação espiritual como você tem, e infelizmente nós fazemos isso. Isso é injustiça. Nós não podemos, amados, agir dessa forma, porque, amados, as críticas, elas podem surgir, pensando em casar sobre isso, mas a crítica, ela precisa ser averiguada, precisa se fazer ali uma síntese dessa crítica. Nós precisamos avaliar a crítica, o que ela está sendo, o que está acontecendo em relação à nossa pessoa, e aí a gente ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Mas essa crítica que nós vemos da internet hoje, quer fazer de chacota, do governo, e seja lá o que for, essas mesmas pessoas que fazem isso, ela não vai sair da sua casa para fazer algum movimento que seja para fazer diferença. Vamos lá para a praça hoje, e lá nós vamos estar com uma bandeira, e vamos lá reivindicar. Você não vai, porque é muito mais confortável para você fazer uma crítica através do celular, ou qualquer que seja, menos sair da sua casa, do seu lugar. Por isso que eu gosto desse tipo de coisa. A igreja precisa fazer a diferença, e a diferença que a igreja pode fazer é quando ela vive o Evangelho, é quando ela vive a palavra de Deus e não os conceitos desse mundo. Quando ela vive aquilo que Deus estabeleceu e não aquilo que os homens estão estabelecendo como forma de Evangelho ou palavra de Deus. Porque aquilo que o homem estabelece é muito mais confortável do que ouvir as repreensões que essa igreja está recebendo aqui. A igreja de Laodiceia, amados, era uma igreja rica, era uma igreja próspera, mas olha só a condição que ela se encontrava diante de Deus. A igreja, amados, ela tinha cara da cidade, e em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado com a cidade. A Laodiceia era uma cidade de transigência, e a igreja tornou-se também uma igreja transigente. Os crentes eram frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a comprometer-se com o mundo, descuidando-se. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas, eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. Quantas vezes nós temos uma oportunidade de ser igreja? Nós temos uma oportunidade de sermos representantes de Jesus. Quantas vezes nós temos uma oportunidade de levar a palavra de Deus, levar a salvação para as pessoas? Mas sabe o que é que vem primeiramente na nossa mente? A gente não quer incomodar as pessoas. A gente tem vergonha. A gente pensa, será que ele vai receber a palavra? Será que vai ficar, será que vai ter, vai ficar com raiva de mim? Será que ele não vai mais querer a minha amizade? É assim que os jovens pensam. Será que eles vão me repudiar? Será que eu não vou querer mais ir ao meio deles quando eu disser que eu sou crente, eu começar a pegar a Bíblia e ler para eles? Quando você faz isso, você está se amaldando ao mundo. Você está puxado para o instrumento.
Nós perdemos muitas oportunidades de pregar o Evangelho. Quantas vezes você passou horas ao lado de uma pessoa, quem vai daqui para Fortaleza de um transporte público, como nós temos hoje aqui, e quantas vezes você tem uma pessoa do seu lado, e você está aqui do seu celular e fica olhando vídeos e vídeos e vídeos, em vez de você estar olhando e intercedendo por essa vida aqui, pedindo uma oportunidade que Deus abre aqui uma porta para que você possa pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo Amares era um homem de referência, porque ele não perdia uma oportunidade sequer, que seja de pregar o Evangelho. Há tempo, por isso que ele diz, prega o Evangelho, há tempo e fora de tempo. Há tempo é quando a gente acha que está propício. Está boa, a pessoa abre a porta, a pessoa legal, eu prego. A fora de tempo é quando você olha e vê a situação assim, não, você vai receber. Não, se eu pregar, com certeza eu vou me chocar daqui, não vai mais querer receber. Então, nós cometemos esses erros. Por quê? Porque nós vivemos de acordo com a nossa capacitação. Não esperamos que Deus nos capacite para que faça a sua obra. Amém? Amém. A igreja de Laodiceia, amados, é uma igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos. A religião deles era apenas uma simulação. Agora eu pergunto para vocês, isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. 150 antes de Cristo, nós estamos em 2024. Mas eu pergunto para você, será que hoje, essa palavra que nós estamos vendo aqui, estamos aplicando ela, será que ela não serve para hoje? Será que só serve para aquele tempo? Será que nós não estamos caminhando no mesmo rumo da igreja de Laodiceia? Era uma igreja que a religião era apenas uma simulação. Era apenas uma igreja que ela aparentemente vivia ali no Evangelho, ou estava lá, escrito lá fora, como nós temos aqui na nossa denominação, Igreja de Cristo. Mas será que realmente essa essência de Igreja de Cristo não está só naquele nome lá fora? Ou será que realmente aqui dentro é a Igreja de Cristo? A cidade de Laodiceia, amados, era uma cidade que havia um centro bancário financeiro, havia indústria, tecidos, centro médico muito importante, tá certo? E era exatamente isso, amados, que a cidade estava em torno desse comércio, dessa prosperidade, tá? Mas aí, amados, Jesus olhou, chegou nessa cidade e ela fez um diagnóstico. Jesus fez um diagnóstico, ou seja, momentos dessa cidade. Você vai para o médico, faz os exames, ele vai dar o diagnóstico de como é que está o seu corpo, como é que você está fisicamente. Jesus, amados, quando ele vem para a igreja, ele vai fazer um diagnóstico da igreja. E ele vai exatamente relatar o que é que essa igreja tem, ou de bom ou de ruim. Tá? Primeiro diagnóstico, Cristo que está no meio dos candeeiros, ou em parceiro dos candeeiros dos templos, né, ali de Deus, ele sonda a igreja da Laodiceia e chega ao seguinte diagnóstico: a igreja tinha perdido o seu vigor. O que é vigor? Força. Uma igreja que se rende a esse mundo é uma igreja frouxa, é um crente frouxo, é um crente que não tem força, eles não têm vigor, eles não expressam aquilo que eles vivem. É um crente que perdeu a essência do poder de Deus, aquele poder que quando os apóstolos foram perseguidos, foram presos porque estavam pregando a palavra, e eles foram depois soltos, e eles, quando se soltaram, se juntaram a um grupo de pessoas que ali estavam orando, e eles foram orar a Deus pedindo intrepidez. E quando eles oravam, amados, pedindo intrepidez, o Senhor veio através do Espírito Santo e disse que aquele lugar tremeu, aquele lugar. Então o poder era grande de Deus naquele lugar, tremeu. E quando aquele lugar tremeu pelo poder do Espírito Santo que estava naquele lugar, eles foram cheios do Espírito Santo novamente, e eles saíram pregando a palavra de Deus. Jesus disse e chegou, fez o diagnóstico. Primeiro diagnóstico, médico Jesus. Essa igreja perdeu o vigor, assim força. Essa igreja perdeu os seus valores. Ou seja, ela abriu mão dos valores. Os nossos valores, amados, são eternos. Os nossos valores, amados, vêm de Deus, vêm da glória de Deus. A igreja, amados, quando perde o seu valor, é uma igreja ignorada pela sociedade.
na minha igreja, e as pessoas, por que eu vou? A minha vida está do mesmo jeito, faz diferença, perdeu o seu valor. Amados, nós fomos comprados por alto preço, é um valor insondável, foi o preço de vida que foi pago por esta igreja. Uma vida morreu na cruz, inocente, foi o preço mais alto que foi cobrado, foi o preço da cruz do Calvário. Portanto, você precisa entender que a igreja de Cristo Jesus é a igreja que tem valor. Não se venda, não se deixe suportar. Quando você está no cargo, numa empresa, qualquer que seja a sua função, não se deixe suportar, não rebaixe ao valor pelo qual Deus constituiu. Jesus também fez outro diagnóstico. Essa igreja perdeu a visão. O que ele disse aqui, Jesus? Você é pobre e cego. A cidade de Laodiceia era uma cidade, amados, que era conhecida pelos níveis, pelos altos níveis de médico que ela tinha, oftalmologistas. Lá, a cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha os melhores oftalmologistas daquela época. Nós somos a cidade próspera, nós temos os melhores oftalmologistas, nós damos visão às pessoas. Jesus chega e diz assim: vocês são cegos. Jesus deu um diagnóstico: vocês perderam a sua visão. E o que é isso? A igreja perdeu a visão. É quando você deixou de ser igreja, é quando você anda por aí de qualquer jeito e perdeu a visão. A visão de quê? A visão de que você é um instrumento de Deus. Você agora é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para mudar a vida das pessoas. Essa visão você precisa ter. Muita gente que quer ter um bom emprego. Isso é pecado? Não. Muita gente quer ter um bom salário. É pecado? Não é pecado. Mas quando você tem uma visão de Deus, uma visão do reino de Deus, tudo que você tem, tudo que você possui, você entende que foi Deus que me deu, e agora eu vou investir no reino de Deus, eu vou investir na glória de Deus. É uma visão de reino. Amados, quando eu estava passando tempo desempregado, eu vivia muito bem de vida quando eu não conhecia Jesus, mas a glória ao Senhor me resgatar das trevas. Eu vivia muito bem de vida, tinha carro, tinha moto, tinha a melhor bicicleta que podia encontrar em Fortaleza, eu tinha tudo muito melhor. A igual a cidade de Laodiceia. Só que a diferença, eu não conhecia Jesus. Aí o Senhor me resolveu me resgatar. E o Senhor foi para me resgatar, para poder eu enxergar Deus. Ele precisou me enxergar para o mundo. Ele precisou me cegar das coisas materiais. Amém? Não se despeça, só pense que Deus está salvo. Não se despeça. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, o Senhor precisou me cegar para as coisas deste mundo, para os valores deste mundo. E eu estava conversando com minha esposa, porque hoje nós vemos hoje as pessoas é medida pelo aquilo que ela tem, pelo poder aquisitivo que ela tem. E as pessoas fazem questão de mostrar esse poder aquisitivo. É um carro de tantos milhões, é um carro de não sei quantos milhões. Isso é o referencial de uma pessoa bem sucedida na nossa sociedade. E quando Deus me resgatou, foi necessário ele tirar tudo, sabe? Tudo era tudo. Então, passei tempo e eu entendi isso. Entrei no propósito de Deus, e o propósito de Deus foi me levar para o deserto. Para através do deserto, ele me humilhar, ele trabalhar o meu eu, trabalhar o meu ego, meu orgulho, e aí vai. Eu entendi isso, a duras pauladas, porque não tem tratamento de Deus, amado, na moléstia, na almofada, no ar-condicionado, não existe esse tratamento de Deus. Por quê? Porque nós somos ruins, nós somos péssimos. E aí, amado, nesse tratamento de Deus, eu estava agora com minha esposa, 2 filhos, 3, e sem trabalho. Mas eu entendi que era a proposta de Deus. Nada nos faltou. Nada nos faltou. Nós não mendigamos o pouco, como Davi disse. Não mendigamos. Passamos por muito pouco, mas nunca passamos sem nada. Porque sempre Deus proveu. E eu aprendi isso. E, amados, quando chegou o tempo, Deus abriu as portas.
Depois de alguns meses, um ano, quase um ano, e quando Deus abriu ali as portas, Deus abriu as portas para eu trabalhar numa empresa, a qual eu fiz ali um currículo, mandaram para lá e me chamaram. Eu fui trabalhar no primeiro dia de trabalho. Era lá no terminal de Siqueira, lá tem uma cabine que as pessoas entram trabalhando passagem, estava dentro do terminal. No primeiro dia de trabalho, quando eu botei os pés lá, eu disse assim para Deus: Senhor, eu não vim aqui, eu não vim para esse lugar só para ganhar dinheiro, só para ganhar o sustento da minha família. Eu não vim para isso. Eu entendo que o Senhor me trouxe para esse lugar para fazer a tua obra, pois tanto se eu entendo isso, o Senhor me mostra como é que eu vou fazer. Será que nós somos assim quando nós agimos no dia a dia da nossa caminhada com o Senhor? Quando o Senhor lhe concede algo que você às vezes nem esperava. Quando você pensa em ir para uma faculdade, qual é o seu único propósito para a faculdade? É só você cumprir aquele currículo para ter o seu diploma e ali você conseguir um emprego que possa realmente sustentar você, consequentemente ter um bom emprego, um bom salário. É só isso que você pensa. Se você pensa só nisso, você está certo. A palavra de Deus diz que Satanás é o entendimento desse mundo. As pessoas que estão aí não conseguem entendimento. Elas trabalham, conseguem dinheiro, mas nunca se satisfazem. Hoje nós estamos vivendo um tempo amado em que a tecnologia é favorável para muitas coisas de Deus, sim, mas também para muita destruição. As pessoas hoje estão insatisfeitas. Compram uma roupa hoje, mas amanhã já está insatisfeita com aquilo que comprou. Compra um carro hoje, já lançou. Hoje, você compra um modelo hoje, saiu hoje, está quentinho. Quando depois da manhã já tem outro modelo, você já ficou para trás. Portanto, esse modelo aqui já não traz tanta forma para você, tanto bota, você já quer mudar. Nós vivemos uma vida amada, nós estamos vivendo um mundo insatisfeito com aquilo que se consegue. Isso torna as pessoas gananciosas. Sabe qual é o resultado? Você só pensa que você tem. Mas na igreja está diferente, não. Qual o propósito de atrair as pessoas e prender as pessoas na igreja? Aí nós temos que criar subterfúgios, nós temos que criar coisas que as pessoas possam se apegar cada vez mais e permanecer na igreja. O que é que a gente faz? Vamos inventar propósito. E esses propósitos não é para alcançar pessoas, não é para ir para os presídios, pregar evangelho espírita para quem pode. Não é para pregar nas praças, não. É para você receber bênção. É para você melhorar o seu trabalho. É para você melhorar a sua empresa. É para você adquirir mais um emprego. É para você conseguir mais um carro. É para você ter mais uma casa ou conseguir sua casa própria. É tudo que estão fazendo hoje na igreja. E para que você possa alcançar esses propósitos, você tem que pagar um envelopezinho. Estão vendendo as bênçãos de Deus. Aliás, estão pensando que vende. Não é vendendo, é pensando que vende. Sabe o que acontece? Essa igreja, igual a igreja da cega, a igreja cega. Está cega? Não enxerga o palmo na frente do nariz. Outro diagnóstico de Jesus para a sua igreja. As suas vestimentas. Jesus disse, né? Vocês estão nu. As vestimentas. O que é isso, uma igreja nua? É uma igreja, amados, que por mais que você se esforce, você não consegue encobrir os seus pecados. Quando Adão e Eva pecou, antes disso eles estavam nus. Ele vivia naturalmente. Não havia pecado, não havia sensualidade, não havia nada que pudesse olhar para o outro e ali está vendo aquilo que Deus não queria ou aquilo que ia trazer malefícios para o corpo de um ou de outro. Não via isso. Mas após o pecado, o homem abriu-se os olhos do homem e o maior pecado de Adão e Eva, ele foi transmitido por Satanás. Por que Satanás caiu lá do céu? Deus colocou ele para fora do seu reinado. Por quê? Porque ele tentou usurpar Deus, ou seja, ele tentou ser igual a Deus. Ele conseguiu persuadir uma terça parte dos anjos para que se revoltasse contra Deus, pensando que podia vencer a Deus. Então ele transmitiu isso para Adão e Eva. Vê que quando a Eva olhou para o fruto, depois ela foi contaminada pelo pecado
E aí ele disse, olha, Deus, não, mas Deus disse que a gente não comesse dessa árvore do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. E ele disse, mas não é assim, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, ou seja, vocês vão fazer o que eu fiz. E quando vocês fizerem o que eu fiz, vocês vão se lascar igual a mim. Isso aqui é o nordestino, tá? É o nordestino, não está na Bíblia não. Então foi exatamente isso que Satanás fez. Quando vocês comerem do fruto proibido, vocês vão ser igual a Deus, vão conhecer as coisas, como realmente elas são, vocês são muito inocentes, vocês são muito bobinhos, mas como é do fruto, que os seus olhos vão se abrir e agora vocês vão estar na mesma visão de Deus. Infelizmente, ela acabou discernindo as artimanhas de Satanás. Foi o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com Satanás. Satanás era um querubim, ele estava na presença de Deus, era um dos mais belos querubins. Quando ele tentou usurpar o trono de Deus, ele foi colocado para fora do reino de Deus. Quando Adão e Eva tentou se igualar a Deus, ele foi colocado para fora do Éden. A mesma coisa. Amém? Amém. Quando eles caíram no pecado, foi o que eles fizeram. Deus veio toda tarde, Deus veio conversar com Adão e Eva, agora procurou Adão e Eva, cadê vocês? Estamos aqui, aonde? Senhor, onde é que vocês estão? Estão aqui, Senhor, escondidos de trás aqui, na planta e tal. Mas por que vocês estão escondidos? Ah, porque a gente estava nu. Quem foi que disse isso para vocês? Ah, porque a mulher só me deu aí, ela comeu do fruto, e aí ela me deu também, eu comi, e aí aconteceu isso e tal. Eles escondidos a nudez dele, começaram a ter vergonha de Deus, da presença de Deus. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus misericordioso. Quem foi que fez as primeiras vestimentas de Adão e Eva? Foi Deus. O primeiro sacrifício foi feito de pele de animal, para cumprir a nudez de Adão e Eva. Jesus chega para a igreja lá e diz assim: vocês têm as melhores fábricas de tecidos de toda a região da Ásia. Vocês têm as melhores empresas de facção, de confecção, mas eu quero dizer para vocês, igrejas, que vocês estão nus. Vocês podem ter a melhor roupa de grife, mas eu quero dizer para vocês que diante dos meus olhos, vocês estão nus. O que é isso? A igreja não consegue, amados, cumprir os seus pecados. Foi Jesus que fez isso na cruz. E a igreja estava tentando cumprir os seus pecados com as melhores roupas que tinha naquela época. Amém? Amém. A igreja tinha um problema. A igreja, ele diz aqui, verso 15, o Senhor diz assim: olha, conheço as suas obras, tá? Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Que isso? Frio, quente, quente, frio. Que isso? Na vida cristã, amados, há 3 temperaturas. Uma é o coração ardente. Aí Lucas 24, 13 vai falar. O coração ardente, que é isso? É um coração, amados, desejoso. É um coração que está aceso. É um coração ardente. É um coração, amados, que está desejoso e quer buscar a presença de Deus, buscar as coisas de Deus e conhecer as coisas de Deus. Alguém que já se apaixonou na vida? Pergunta foi essa que eu fiz. Os casados, quando você conheceu a sua amada, e ali você nem dormia à noite, pensando no encontro que você ia ter, imaginando ali como é que ia ser, já escolhendo a roupa, um mês de antecedência, o melhor perfume, e aí vai. Por quê? Seu coração estava ardendo. Seu coração estava ardendo de amor, a paixão, né? Amor é amor, paixão, né? A gente conhece, paixão do homem, né? E aí você estava ardendo, seu coração estava ardendo, palpitando,
No dia do encontro, amado, o coração estava tendo que sair pela boca. Você estava pensando o que é que ia falar, o que é que ia dizer. E aí chega na hora, você começa a gaguejar. E aí fica aquela questão do coração, circulação do sangue, o coração bombeando sangue, né? Aquela adrenalina, coração ardendo. Cadê o ardor do primeiro amor? Do encontro com Deus que você teve há não sei quantos anos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse que no finalzinho ele disse: é a maior batalha que nós vamos enfrentar. Satanás é bichinho. Satanás é bichinho. A maior batalha, amados, que nós vamos encontrar na nossa caminhada, se a gente quiser ir morar na glória com Jesus, se a gente quiser voltar com Ele quando Ele vier buscar a igreja, Ele vem buscar a igreja. A maior batalha, amados, é nós tentarmos prevalecer diante da frieza de Satanás colocar no mundo, diante da frieza espiritual, diante da dormência espiritual, ou seja, você vai diminuindo, começou aquela coisa, meus irmãos, quem pudesse, chegou o irmão para mim e disse assim: pastor, alegre, feliz, recebeu o evangelho, chegou para mim, me abraçou e disse: pastor, se eu pudesse, eu morava na igreja. Se eu pudesse, eu ficava aqui na igreja. Eu digo: que coisa linda e maravilhosa. É o primeiro amor, é aquela paixão, é o coração ardente. Se você pudesse, soltar a mão da sua amada, mas sabe que depois ele encontra, vai para a casa dele, você vai para a sua casa. Aí eu digo: amém. Esse é o primeiro amor, é ardente, é isso mesmo que ele sente. Mas essa mesma pessoa que disse que se pudesse morava na casa do Senhor, estava nas vigílias, louvando a Deus, adorando aquele momento, entrando na presença de Deus, dançando na presença de Deus, a mesma pessoa que me disse isso, esfriou, perdeu o ardor. Quando você fez com aquele ardor, amados, é uma coisa que você precisa aprender. Você vai fazer um churrasco, né? Coisa boa, maravilhosa, churrasco. Você coloca ali as brasas, você acende ela ali e pronto, deixa lá que ela vai dar conta do churrasco. Não, você tem que ter carne, tem um boi para assar. Estiquei, né? Boi, tá? E ali você precisa de um fogo bem aceso. Aí você coloca só as brasas e pronto. Não, você vai precisar da manutenção naquele fogo, nos braseiros. Você vai precisar estar abanando. Você vai ter que colocar novas brasas lá, se quiser realmente assar tudo. A mesma coisa com a vida espiritual, presta atenção. Você vai precisar estar alimentando a sua vida espiritual. Que alimento é esse? A presença de Deus. Busca de Deus. Infelizmente há um contexto, pelo menos no Brasil, que eu sei, em que o culto de oração é o culto menos frequentado pela igreja. O que é isso? É uma igreja que não alimenta, é uma igreja que não dá manutenção do prazer. Resultado: uma frieza espiritual. Vem para a igreja porque agora ele tem agora uma nova moldura na igreja. Ele é religioso. Religioso, amado, é todo aquele que está na igreja e não tem compromisso com Deus. Religioso é todo aquele que está na igreja e não tem um relacionamento com Jesus. Pode ter certeza disso. Então, há três tipos de temperatura. A primeira temperatura é o coração ardente. A próxima temperatura é o coração frio. O que é isso? É o coração que não sente nada. Louvor, está ali falando da presença de Deus. Você olha de alguém se derramando de lágrimas e você está aqui. Não estou falando, não é da sua postura física. Porque tem uns que pulam, tem uns que não pulam. Tem uns que dançam, tem uns que não dançam. Você que não dança, não critique o irmão que dança. E você que dança, não critique o irmão que não dança.
Porque Deus sonda o teu coração. Eu não vou medir a sua espiritualidade porque você está querendo culto dançando. Não vou medir a sua espiritualidade pelo aquilo que você se expressa, mas lógico que, com certeza, você expressa aquilo que está sentindo, está na frente de Deus. Mas eu não vou medir, então eu não medo a sua espiritualidade por isso. Porque muita gente pode estar quietinho e calado, mas ele está ali falando com o Senhor. Vai improvisar, está com troncos troncos. E aquele está pulando, muitas vezes só superficialmente. Acabou o culto aqui. Acabou o louvor, ele morreu. O combustível dele era só enquanto estava no música do louvor. Parou o louvor, começou o louvor, parou o louvor. Pronto. Pode ser isso. Então existe um coração frio. Coração frio, amados, é que ele não consegue mais receber ali o que Deus está lançando na igreja. Aí em Mateus 24:12 vai falar. E o coração morno? O que é isso? Coração morno, amado, é um coração que nem é quente e nem é frio. É aquela pessoa que, ao marromeno, aquele tal do mais ou menos, é aquela pessoa que nem é, mas também não é. Tá? Ele recebe a palavra de Deus, mas não está buscando a presença de Deus, não está vibrando pela presença de Deus, mas está ali, aqui, participando. E o pior, amados, é que Jesus e Satanás, eles conhecem a maré espiritual. A gente conhece, está aqui no resto do praia, que a gente pesca, não, eu pesco na maré, mas mesmo que pescador, né? Então ele vai pescar de acordo com a maré. E Jesus, tanto Jesus como Satanás, conhecem essa maré espiritual. Baixa na igreja, nada se informa sobre a tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalo na igreja, nada se informa. Só prega mais coisa boa, aquela coisa maravilhosa, e que a igreja só recebe, se conforma e fica ali naquela mesmice. Jesus disse assim: olha, melhor seria que você fosse frio ou quente. Não existe crente mais ou menos. Morno, essa palavra que a gente usa para expressar o nosso estado. E aí, quando tu estava doente, mas você está agora, estou normalmente. O que é isso? Melhorou? Ou não ficou bom? Ou ainda está doente? Mas é um doente pouco ou é um doente muito? É um ponto de interrogação, tá? Mas é exatamente isso que acontece. E aí Jesus chega para a igreja lá e diz assim: olha, é melhor que você estivesse ou frio. E é isso. Frio, amados, é aquela pessoa que não conhece as coisas de Deus, que não vem para a igreja, ela não vive, não recebe para Deus, porque ainda ela não recebeu, o coração ainda não foi impactado pela presença de Jesus. Aí Jesus sabe disso. Por quê? Porque para essas pessoas tem esperança de ser alcançado e o coração se tornar quente. Mas o bom, amado, é aquele que parou no tempo. Não, tem 10 anos que eu sou crente. Não é porque minha mãe era, meu avô era, eu também estou. Aí eu sou crente também. É crente de paternidade e não de afinidade com Jesus. Porque existe isso. A gente trouxe isso de uma raiz, claro, eu não vou dizer o nome, porque hoje em dia tudo é processo, ninguém tem para pagar a boca, né? Mas é uma raiz que veio e você precisa deixar essa raiz lá. Você não pertence mais, essa paternidade ficou para trás. Você agora é uma nova criatura. E agora você vive baseado nas coisas de Deus e não na sua paternidade, na sua familiaridade, na raiz do passado. Porque eu era, não foi legal. Você deve fazer as suas escolhas e ter a sua experiência espiritual. Não está baseado em quem teve na sua casa, na sua família, no seu avô, tataravô, já está enterrado faz 100 anos. E tu ainda não está vivendo pela espiritualidade da pessoa. Não existe isso. A salvação individual é você que tem que tomar a decisão. Não é seu pai, seu avô, sua mãe, seu filho que vai. Amém? O problema da igreja da Odisseia, amado, não era teológico, não era problema moral, não havia falsos mestres nem heresia, não havia pecado de moralidade, nem engano. Não há na carta aqui, vocês veem Jesus falar do pecado deles, vocês veem Jesus assim, desmiuçar o pecado da igreja? Não havia menção de hereges, malfeitores, perseguidores. O que faltava à igreja era um fervor espiritual. Estava faltando
a igreja buscar uma espiritualidade. E essa espiritualidade, amados, ela não se resume só quando você vem para a igreja, pelo amor de Deus. Porque infelizmente você acaba vivendo mais do passado. Tu pega a sua Bíblia, pode mais no braço, ou para a igreja. Quando chega em casa, você põe um jogo para ela lá. A sua vida espiritual, ela deve ser principalmente em casa. Não substitui a experiência que você tem aqui, não substitui a experiência que você deve ter na sua casa, lá no seu íntimo, lá no seu quarto, lá no lugar que você reservou para buscar a Deus. Se esforce, porque no dia do juízo não tem mais argumento. Não é porque eu trabalhava muito, é porque o meu relógio só tinha 24 horas. Não é porque o meu tempo era pouco. Quando nós não temos a percepção de eternidade, eu vou dizer para você aqui, percepção de eternidade, ela tem dois tempos, eterno, mas ela tem dois lugares, céu e inferno, o que vocês preferem? Ela tem dois lugares, eternamente. Sabe, de onde eu ando eu prego o Evangelho, qualquer lugar que eu estava em determinado lugar, e tinha um jovem que estava nos atendendo. Eu cheguei para ele e disse, ninguém para o seu dia da forma que eu estava. Daí vamos lá na igreja, passa lá na igreja, sabe, o seu pastor, você está falando com ele lá. Aí ele disse para mim, eu vou fazer uma forçazinha. É assim, uma igreja que não tem fervor no coração. Eu vou fazer uma forçazinha, amada do tempo. Olha, mesmo que cutucar onça no barulho. Eu digo, fazer uma forçazinha. Eu já vi que você não vai. Ele já conhece, claro, já conhece, é difícil quem não conhece. Eu deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus chegou para o povo judeu que estava ali, acostumado a viver aquela religiosidade, aqueles cultos, aqueles sacrifícios que eles faziam, acostumados. Sabe o que Jesus disse para eles? Ele disse, olha, desde o tempo de João Batista, que antecedeu Jesus, ele veio para abrir o caminho de Jesus, né? Jesus passaram para o Evangelho. Ele veio pregar o batismo das águas. Então, desde o tempo de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força. E todos, do que dela usa, se apoderam dele. Ou seja, os fracos não herdaram o reino de Deus. Aqueles que não pagam preço não herdaram o reino de Deus. Aqueles que não se esforçam, mas tem que colocar uma força. Uma força que às vezes você não tem quando você vai arrumar. Aí você chega para a pessoa que é o dia da folga, e você diz, aí eu vou para a igreja, reparar, você vai ver lá que vai legal, beleza? Eu vou fazer uma forçazinha. Aí eu disse, exatamente, do jeito que eu estou dizendo para você, eu disse para ele. O reino do céu é tomar a força, ou seja, moleza, a polêmica, os frouxos não herdarão o reino de Deus. Você não entende isso. Quando você perde uma visão, amado, você perdeu aqui a visão de eternidade, de que você está aqui momentâneo e passageiramente, e já você pode partir. Para onde você vai? Você tem convicção? Porque eu tenho. Você tem convicção de que se Jesus voltar, ou se você morrer, eu vou para a glória de Deus, eu vou morar com Jesus. Mas essa convicção é baseada pela minha fé que eu proferi a Jesus, a vida que eu entreguei a Ele. Se eu entreguei a Ele, agora Ele que dirige a minha vida. Eu tenho que me basear nisso, eu tenho que me agarrar nisso, porque isso alimenta a minha fé de eternidade. Quando você perde essa visão de que de eternidade, você passa a se programar para viver aqui. Está bom demais, cidade boa, praia, mar, não tem perseguição, não tem quantidade, não tem violência, não tem assalto, ótimo demais, vamos ficar por aqui, sim. Os discípulos ainda não tinham uma visão da eternidade. Os discípulos de Jesus, quando Jesus subiu para o monte, ele foi orar, e houve uma transfiguração da sua face. E ali foi algo espiritual, um mover espiritual no monte, em que veio Moisés e Elias. E os discípulos de Jesus estavam lá com ele. Quando eles viram aquilo ali, eles disseram, Jesus, eu tive uma ideia
uma casa para Moisés, um lugar para Moisés, uma para Elisa, uma para nós ficar aqui, porque esse lugar aqui é bom demais. Jesus disse, meu filho, tu ainda não entendeu. Oxe, macho, tu ainda não entendeu que a nossa obra está aqui. A nossa obra faz aqui, mas a visão é eterna. Nós não vamos morar aqui, rapaz. Entendeu não, meu filho? Igreja, Jesus é assim. Eu achei aqui tão legal, tão bom. Os profetas, a lei veio, e tu está aqui conosco, está muito mais, não. Entendeu? Mas a igreja está do mesmo jeito que você disse. Entendeu? Por que tu está buscando se enraizar nesse troço? Por que tu está calando mais, cada vez mais, para ficar os teus pés aqui, rapaz? Vai dar trabalho para os anjos. Quantos anjos vieram? Jesus leva. Está difícil, Jesus. Ele se enterrou. Como é que eu vou tirar daqui? O crente tem que ser igual a Manuel, modeleiro. Está de mamão. Não é? Deu um vento, puf, caiu. Vou da água, puf, caiu. Você vê, está de mamão, é frouxo para cair. O bicho dá uma mão voada, mas qualquer coisa cai. Por quê? Porque ele não tem trás, mais ele não é profundo. É muito fraquinho a raiz. Mas os crentes aqui, rapaz, quando desce aqui na região de Prato, é os crentes coqueiros. Os crentes coqueiros, porque lá na praia não tem mais areia dele. É só as raízes lá de fora, ainda é dor, mas não tem que derrubar. É, vento, a tempestade, ele está lá. Não derruba, não cai. Você não pode ser crente coqueiro. Seja crente no meio. Amém? Só para ver a metade. Mas eu creio que você que está aqui essa noite entendeu a mensagem. Eu pergunto para você: a palavra de Deus tem conflito. Olha, Jesus veio à igreja de Laodiceia. Ele fez um diagnóstico como que essa igreja estava. Estava bem, não? É igual você, vai no médico. Eu vou dizer, viu? Rapaz, tem uma coisa ruim no médico, sabe o que é? É porque a gente chega bom e sai doente. Não é não. Mas a gente está igual a igreja de Laodiceia. A gente pensa que estava bom. Não é que a gente chega bom, não. É porque a gente pensa que estava bom. A gente pensa que estava muito legal. Tem, principalmente mulher, não. Nós somos verdadeiramente. Pensa que Chico não gostar de mulher, é homem. Né? É, mano, não tem muito. Ai, não vai, né? Não, é porque ela faz um check-up. Não, tá bom, não, vamos ver aqui. Aí, forte, aí, não, vai fazer o check-up. Aí quando chega lá, os médicos falam exame de sangue, exame de sangue, tá controlado. Ixi, fala, meu Deus, olha para você, muito forte aqui. Eu fui para o médico, estava sentindo algumas coisas, indo para a academia, a melhorzinha que agora. O médico falou para mim: vai não, você parece não. Você é só uma caixa. Realmente, o externo é o que faz a diferença. E assim estava a igreja de Laodiceia. Pensava que estava tudo bem, tudo maravilhoso, tudo saúde. Jesus chega e faz um diagnóstico. Mas o que eu acho interessante, Jesus sabe o que é? É que Jesus mostra o problema, mas ele tem a solução. Tem a solução. Eu quero dizer para você, amado, que Jesus hoje tem uma solução para aquele problema. Eu creio que com certeza Jesus falou no teu coração essa noite. Com certeza Ele falou para você, sabe por quê? Porque Deus não falou para quem estava em casa. Deus falou para quem Ele trouxe hoje para esse lugar. Ele não dá Deus perdido. Ele não gasta as palavras dele por acaso, não lança no vento e fala para você. Falou comigo. O pregador também. E aí, eu quero dizer para você, amados, aqui Jesus, ele mostra o diagnóstico, mas o doutor Jesus diz assim: olha, você está desse jeito, mas a boa notícia é: eu tenho um remédio para você, eu tenho uma solução para esse coração morto, para essa espiritualidade fajuta, superficial. Eu tenho solução para essa palidez do teu rosto. Eu tenho solução para este amor que desvaneceu, ficou no passado.
É só um livrozinho que tem assim, só lembrança, só lembrança. Ficou só a lembrança. Porque, mas você tem uma coisa que ele gosta de viver, é igual um atleta. O atleta já faz 100 anos que ele foi atleta, corredor, jogador de futebol, mas ele guarda lá. Ele pega, você chega na casa dele, aí ó, como é que eu era? Aí mostra a foto, tá lá a foto. Parece um pergaminho amarelo, a cor, né, que tem. Aí ó. Aí ó. Aí. Alterofilista, como você olha para o cara agora. Olha, ele vive da glória do passado. Está cheio de crente que vive da glória do passado. Eu pregava, eu ensinava, Deus me usava, doava. Deus não quer saber do teu alma, quer saber hoje. Como é que tu está hoje? Ele tem a solução para hoje. E se você entende que Deus falou para você e que Jesus tem uma solução, eu também tenho um desafio para você. Sabe o que é? É você sair do seu caminho para cá, que eu vou orar para você. E Jesus tem uma solução.